Beleza. Muito bem. Mas qual que é o segredo aqui então, galera? O que a gente tem que mirar dentro de Network Security? Porque essa deveria ser a nossa próxima certificação. Se a gente pensa numa infraestrutura como essa daqui, ó, que nós estamos olhando, isso aqui é uma infraestrutura tradicional, né? Você teria duas operadoras, tá? Uma operadora aqui é a Claro, a operadora aqui é a Vivo, conectando na infraestrutura de um cliente. Esses equipamentos aqui sendo a camada de conectividade mesmo, de acesso da provedora, tá? Beleza? Aqui seria na sua camada de acesso. Só que aqui atrás você teria os seus FortiGates fazendo uma camada colapsada, né? Que poderia ser a Core barra distribuição para poder levar você para sair para a internet. Isso aqui é uma infraestrutura tradicional. Só que quando você olha para essa infraestrutura, algumas coisas você tem que já começar a colocar em prática para que os seus resultados sejam positivos, né? Nesse ambiente. Quais são elas? Primeira coisa que você deveria colocar em prática aqui, tá? Primeira coisa, para essa infraestrutura funcionar, você tem que ter roteamento funcionando, certo? Você tem que conseguir rotear da VLAN 20, aqui, ó, o cara da VLAN 20, você tem que conseguir rotear para a internet, aqui para ele poder chegar na Claro. Então você tem que ter rotas default apontando aqui para fora, você tem que ter rota de retorno desses caras para eles poderem entregar de volta para você, você tem que ter roteamento entre VLANs, se você quiser permitir o tráfego desses caras aqui, ó, um para o outro, da VLAN 20 para VLAN 10, certo? Você tem que fazer isso aqui funcionar, você tem que permitir que o cara aqui, ó, do Kali, o cara da VLAN 30, ele também saia para sua internet, que esses caras, eles tenham rotas lá para a rede do vizinho, né? Lá do Paraná, para a gente conseguir também rotear aqui, ó, para VLAN 50 e para VLAN 40. Só que quando a gente olha para o mundo de cibersegurança, o cara raramente, tá? Raramente ele se preocupa e fala assim: nossa, será que eu vou conseguir desenvolver aqui, né, esse nosso mundo de roteamento, ou eu preciso me preocupar com a segunda ou a terceira coisa desse ambiente? Qual que seria a segunda ou a terceira coisa? Aí sim são as suas políticas de firewall. Aí sim você está olhando para que o firewall realmente vai ter a figura dele, que é bloquear, permitir acesso, que é fazer controle de tráfego, fazer inspeção de SSL, fazer a parte de VPN. Aí sim. Só que antes de tudo isso, a gente está olhando para várias outras camadas que aconteceram ali atrás, que normalmente o cara do SOC ou o cara do Blue Team, do Red Team, esses caras aqui não tem a menor ideia quais são esses primeiro, segundo, terceiro, ou segundo, primeiro, segundo configurações que a gente deveria ter feito. Só que quando a gente leva isso para o mundo de certificações, né, e a gente começa a analisar aqui o que tem dentro da certificação FCP, e por isso que ela deveria ser o seu próximo passo, a gente olha que a certificação FCP, ela traz essa estrutura aqui, ó. É uma certificação que ela foi desenhada para você focar onde? Você vai focar no próprio Firewall Fortinet. Porque o próprio nome da certificação aqui, ó, ele é dentro, ele é 100% voltado para o FortiGate Administrator. Nós temos o quê? Ó, a gente começa com System e Network Settings. Isso daqui é muito importante, por isso que é o primeiro módulo. Porque dentro de System é a caixa, né? É você colocar a caixa no ar, você fazer esse firewall aqui, ó, ficar acessível, você conseguir abrir a telinha do firewall, ver o browser dele e conseguir fazer configuração desse equipamento. Network Settings, obviamente, é a parte de rede do firewall. O firewall, galera, na hora que você tira ele da caixa, ele se comporta como um quê? Ele vai se comportar principalmente como um roteador se você estiver trabalhando ele no modo NAT, que é o modo roteador. Eu acho que o nome NAT aqui não foi muito feliz quando o cara deu o nome NAT, tá? Mas ele
vai estar trabalhando como potencialmente um roteador para o seu ambiente. E esse cara como roteador, você tem que ter clareza de como é que você faz as configurações de segurança. Mas a gente desce por essa lista, uma lista bem densa, né, de conhecimento, que você já deve estar observando aí, e você vai passar por vários temas importantes. Aqui, a gente passa por um, ó, Firewall Policy e NAT. E no terceiro, roteamento. No caso, por que Firewall Policy e NAT vai estar ali na sequência roteamento? Eu, inclusive, quando eu estou ensinando a respeito do Firewall Fortinet, eu sempre trago o tema de roteamento antes. Por quê? Porque você até pode configurar roteamento e não configurar Firewall Policy, e não vai funcionar. E você pode configurar Firewall Policy e não configurar roteamento, e também não vai funcionar, a não ser que as redes que você está tentando acessar com aquele firewall, elas já tenham um roteamento na tabela. Então, no caso, são redes diretamente desconectadas. Essas redes já vão ter um roteamento na tabela, porque lembra lá, ele se comporta como um roteador. E por ele se comportar como um roteador no modo NAT, as redes que estão diretamente conectadas, o firewall já reconhece como redes connected. E redes connected, a gente já tem ela dentro da nossa tabela de rotas. Por isso que Firewall Policy aqui você até poderia configurar e não configurar nada de roteamento, porque ele já tinha o roteamento criado. Só que faz muito sentido, na minha visão, a gente ensinar roteamento antes, por quê? Porque você precisa de entender como que a rede funciona. Por isso que eu sempre falo, né, galera, olha, o cara de cyber, tá? Ele tem que construir aqui em camadas a sua carreira, em camadas. E a camada base aqui, ó, de cyber é o alicerce. E nesse alicerce, a gente tem que ter o que no alicerce? Fala para mim. A gente tem que ter fundamentos de rede, a gente tem que ter aqui dentro. A gente tem que ter serviços da rede, tem que conhecer de switching. Você tem que conhecer de switching. Se você não sabe o que é VLAN, cara, você vai ter muita dificuldade no mundo de cyber. A gente precisa do quê? Além de switching, a gente precisa de roteamento. Você precisa entender de roteamento aqui dentro. Esse é o alicerce para cyber. Você precisa entender dos serviços que estão numa rede. Quais são os serviços? Sabia que o firewall ele pode ser um DHCP server para sua rede? Ele pode ser. Sabia que ele pode ser o seu NAT? Ele pode ser. Sabia que esse firewall ele pode ser o seu DNS? Ele pode ser. Sabia que ele vai ser o gateway da sua rede? Ele pode ser. Só que esses serviços aqui dentro, ele está distribuído no seu alicerce. Não são serviços que envolvem o conceito de cibersegurança, mas são serviços que envolvem a possibilidade dessa rede existir, de existir conectividade, de você conseguir fazer esse ambiente funcionar. Sentido isso, né?